Vocês acreditam que eu quase descobri o sexo do meu bebê antes do chá revelação? E eu vou contar essa história aqui enquanto eu maquio com vocês. Vou começar aplicando o hidratante aqui primeiro, tá? Então, meninas, foi o seguinte. Fui fazer a ultrassom do Bernardo, a morfológica de 12 semanas, né? E no dia, tal, eu tava lá super empolgada, tentando ver tudo que tava acontecendo ali durante a ultrassom, né? O problema é que eu sou muito curiosa, então o que eu já tinha feito? Eu já tinha olhado ultrassons, né, como que era, e pesquisado imagens. E justamente, né, na hora que ela para, né, na parte ali de ver, né, o órgão sexual, tudo, ela pergunta se a gente ia fazer chá revelação, né? Eu falei, não, a gente vai fazer ela então, porque eu já consigo falar pra vocês, já consigo ver, né, o sexo do bebê, porém ainda não posso fazer o laudo, tá? Porque ele é só com 16 semanas, se eu não me engano. Como eu falei que eu ia fazer o chá, então ela não falou. O problema é que ela parou bem na tela. O meu marido, ele não tem noção de nada, né? Então ele não viu, mas eu vi, gente, eu vi lá, e o Bernardo estava assim com as pernas todas abertas, eu vi ali, né? O que não devia ter visto. Eu vi, eu falei, não, eu tenho certeza, é um menino, né? Na minha cabeça ali eu fui falando, é um menino, mas assim, certeza, mas não tanto, né? Poderia estar errando muito, né? Até porque, né? Uma ultrassom, quem entende, quem sabe disso é médico, né? Mas a minha curiosidade, aquela imagem ficou. Vou passar a base aqui um pouquinho. E tal, né? Eu fui organizar o chá revelação, que eu vou contar pra vocês como que foi a organização desse chá. Como o laudo ela não pôde dar aquele dia, então eu não levei, né? Só foi a morfológica de 12 semanas e com 16 eu tive que voltar pra fazer mesmo, né? Com o laudo, tudo. Eu não quis fazer o de sangue, já preferi fazer, ao invés de gastar o de sangue, no de sangue, já gastar logo com a ultrassom. Então, eu esperei dar as 16 semanas pra voltar lá. O laudo, né? Saber certinho pra preparar pro chá revelação. Agora vamos falar sobre o chá revelação, gente. Eu sou aquela pessoa, tipo, de última hora. Eu organizei um chá revelação em uma semana, tá? Porque o meu marido, ele é músico, então ele nunca tá aí nos dias de final de semana, né? Ele faz show, então geralmente final de semana ele nunca tá. Então eu tive que organizar isso, assim, numa segunda-feira, só pra vocês terem noção. E uma segunda, exatamente, a maioria das festas é assim, né? Na nossa família, por causa dele. Fui fazer a ultrassom, então, de 16 semanas, uma semana antes do chá. Eu não tinha organizado nada pra esse chá, tá? Só sabia que ia ser numa segunda, porque eu precisava ver a agenda dele, né? Como foi ali no começo de mês, o acesso à agenda é mais no final do mês, né? Então, tive que esperar o fim do mês pra pegar a agenda e conseguir organizar. Não tinha como eu fazer um chá, assim, super organizado antes. Mas voltando, fiz a ultrassom, né? Peguei o laudo ali nas minhas mãos e não pude olhar, eu fui resistente. Vou até botar a foto aqui do story que eu postei no dia, né? Que a minha cunhada, a mulher do meu irmão, que ia ficar responsável aí pela organização. Entreguei, cheguei em casa, né? Foi em outra cidade que eu fazia a ultrassom. Deixei esse laudo lá com ela, super resistente de não ter aberto, né? Claro que eu não ia estragar a surpresa, mesmo sabendo praticamente o que era o bebê, né? E tá, gente, fomos organizar. Foi a semana mais louca e corrida da minha vida, porque eu estava numa ansiedade. Na época eu tava até gravando um curso tava pra lançar junto ali o meu curso de automaquiagem online. Então vocês não têm noção como eu estava assim, assoberbada, cansada e tendo que organizar tudo mesmo. A sorte que eu tenho uma prima, assim, que é quase irmã pra mim, e ela mora em outra cidade, ela ia me ajudando de lá. Eu organizei tudo em uma semana, criei um grupo, convidei as pessoas, deu quase 60 pessoas, decidi ser numa chácara, a gente foi em uma chácara, tá? Era um local aberto, era um local que não tinha, tinha que levar tudo, tinha que alugar mesa, tudo, então foi uma correria de, fazer uma lista mesmo das coisas, ó, o que tem que levar, o que tem que fazer. Aí íamos fazer um churrasco, um jantar. Mas, gente, quando eu comecei a chamar o pessoal, foi dando, quase 60 pessoas. Falei, você já tá virando quase um casamento. E foi o pessoal da minha família, criei o grupo, né? Minha família é grande, todo mundo confirmou, tá? Em plena segunda-feira à noite, mas o pessoal quis ir mesmo, confirmaram. Até teve
umas coisas chatas, né? Quiseram, sabe aquelas coisas, o povo quis levar outras pessoas, sabe? Na hora de confirmar, confirmava pessoas que eu nem conhecia. Isso eu fiquei muito chateada também, porque falei, poxa vida, né? Era um negócio assim, como que leva, né? Convidado não convida. E claro, eu não sou uma pessoa de falar, mas eu não gostei disso daí. Então, passei bastante nervoso nesses dias, na confirmação. Ia ser, né, esse jantar, mas não tinha como ser jantar, gente. Vocês imaginam se fazer um jantar para 60 pessoas? Teria como, teria lógica. E vamos mudar os planos, isso que eu não tinha chamado ninguém, nada, contratado nada. Vamos mudar os planos. Vamos, então, fazer uma festa, assim, com bolo normal, como se fosse um aniversário, salgadinhos, essas coisas. E tá. Não tinha encomendado salgados, tá? Para vocês terem noção. Como eu disse, a chácara é um local aberto, que se chovesse, lascou, porque não tinha como colocar essas 60 pessoas em lugar nenhum, porque era uma casa tal, só tinha uma área de churrasco ali pequena, não ia caber todo mundo. Eu sei que eu tive que colocar a família inteira para trabalhar. No dia eu deleguei funções para todos, marido, irmão, as cunhadas, as tias, o bebê. Todo mundo trabalhou. Tivemos que levar, a chácara ficava uns 15 km aqui da minha cidade, mais ou menos 10 km. Então tivemos que levar todas as mesas, as coisas, porque as pessoas que alugavam não levavam, tá, gente? Então a gente que teve que ir lá levar tudo. Foi uma correria, tivemos que alugar coisas assim. Foi o evento, sabe? E nisso eu muito nervosa, muito. Gravei até no dia tutorial. Postei lá no dia no meu Instagram a maquiagem que eu fiz. Eu fiquei assim, nesse dia muito tensa, muito tensa. E um dia antes começou a dar um tempo de chuva. Sim, gente, na madrugada, foi a madrugada que eu menos dormi na minha vida. Começou muito tempo de chuva. Eu falei, lascou, ferrou tudo, o que eu vou fazer? Naquela época eu não tinha um controle emocional, ainda grávida, vocês imaginam, o controle emocional não existia. Então, foi uma noite que eu não dormi. E detalhe, lembra que eu falei que não tinha... não sabia o que eu ia servir, né? Que não ia ser mais o jantar? Eu não tinha encomendado salgadinho, tá? Porque eu decidi isso à noite, principalmente um dia antes. Então, eu estava ansiosa de saber onde que eu ia encontrar salgados. E era coisa assim de, tinha que ser uns 1000 salgados. Aí tá, eu levantei cedíssimo, 6 horas da manhã, já agoniada, né? Pensando o que eu ia fazer, nós íamos fazer. Até que fui no mercado aqui da cidade, que conseguiu pegar essa encomenda, graças a Deus. Pegaram, resolveram, né? E tá. E foi no evento, todo mundo trabalhando, como eu disse, né? O pessoal lá arrumando, meu irmão, minha mãe, tudo arrumou a chácara. A única coisa que a gente contratou, que eu ganhei do meu irmão, foi a decoração. Então a decoradora ficou muito lindo. Eu vou mostrando as fotos pra vocês. Foi um evento, assim, eu falo, caótico. E eu lá quase sabendo que ia vir o Bernardo, né? Porque era o Bernardo ou a Antonella. Conseguimos, né, encomendar o salgadinho, como eu disse, tudo pronto. Quando chegou à tarde, gente... começou a chuva, veio chuva, e chuva que não parava. Meu irmão mandava pra mim, falava, Jéssica, tá chovendo, e as mesas todas lá, e eram umas mesas de MDF, eles tinham que tirar e colocar de volta. Eu comecei a pedir pra tudo quanto é santo, né? Eu sou católica e a minha sogra também, aí falou, minha tia, falou assim, faz uma oração, e pedir pra Santa Clara, né, que você coloca um ovo. Eu nem sabia dessa história, gente, mas você coloca um ovo em uma árvore. A minha mãe, né, que ela sempre veio em sítio, tudo, ela falou pra mim, né, ela, minha sogra, minha tia, faz isso, faz uma oração. Aí eu fui lá na frente da casa da minha mãe, eu tava até na casa dela, e coloquei realmente o ovo, tá, numa árvore lá em frente. E acredita ou não, tá? Quando a gente tem fé, as coisas acontecem. Acredita ou não, um pouco antes de eu ir pro evento, já pronta, tudo, abriu um céu lindo. O meu irmão mandou uma foto do lugar, coisa mais linda. Se eu tiver ainda, não lembro se eu tenho a foto, mas mandou um céu lindo abrindo, sabe? Aquele céu cinza, nublado, ele foi embora. Um sol lindo, que foi bem um entardecer, né? A gente começou mais ou menos esses horários, 6 horas por aí. E veio aquele céu lindo, eu agradeci muito. Eu acredito que sim, a fé, ela move montanhas. E nesse dia foi, assim, algo impressionante. Então deu pra gente realizar todo o evento. Foi um evento muito gostoso, foi muito bonito. Na hora da revelação, a gente ficou assim num lugar mais alto. Eu vou mostrar alguns tricks pra vocês. Ficamos em um lugar mais alto da chácara e o pessoal em volta, assim, da piscina ali embaixo, né? E aí o meu irmão subiram com o drone pra pegar em cima, ele tinha um drone pra pegar todo o pessoal. Na hora da revelação...
Só isso que eles pegaram, gente. Eles pegaram um fogo de artifício, né? Azul, né? Pra hora que revelar que era o Bernardo. E o pessoal viu o drone subindo, achou que o drone ia soltar fumaça, porque era todo mundo olhando pro drone. E na hora que subiu, né, o fogo de artifício, não dá pra ver. O drone conseguiu ver bem que era azul, mas quem tava embaixo não via, né? Então ficou todo mundo assim, uai, cadê? Tipo assim, meio aéreo. Aí eles tiveram que gritar, menino, porque ninguém tava vendo a fumaça, mas ainda bem que o drone pegou lá de cima. Daí ficou lindo, ficou algo assim bem diferente que o Bernardo vai ver, ele vai gostar, né? E eu vou poder contar toda essa história, porque eu acho que é isso mesmo, é histórias que acontecem, né? E na hora ali que tava revelando, é claro que a gente fica assim, pensando, né, se é realmente, se era o que eu vi mesmo, né? Eu tentei esconder o segredo e não falar pra ninguém, mas eu tentei, né, até o último final, até o minuto final esconder, mas o meu coração ele já falava que ia ser o Bernardo, né? Então, a hora que todo mundo ficou meio aérea, até eu achei, falei, nossa, eu acho que eu errei, gente, acho que é menina mesmo, porque eu não tava vendo a cor, né? Mas depois que o meu irmão falou, não, é menino e tal, aí eu falei, nossa, era o Bernardo, eu vi mesmo, mas eu não poderia estragar, eu poderia até falar assim, não vou fazer mais o chá, mas e daí as outras pessoas, né? Que eu já tinha comentado que ia fazer, eu falei, não, vou fazer. E eu não tinha certeza absoluta, como eu disse, né? Como que eu ia ter a certeza. Foi muito bonita, apesar de ser caótico. Mas são histórias que eu vou poder falar pra ele, né? Como que foi o seu chá, né? Eu não fiz o chá de bebê, eu só fiz realmente o chá revelação. Não quis depois fazer, né? Ganhei muitas fraldas, ganhei bastante coisinha pra ele, assim, foi... Eu tava com 17 semanas, né, no caso, quando eu fiz o chá, já tava com a barriguinha aparecendo, o Bernardo já tava aparecendo, e assim, me marcou muito, por mais que foi tenso, teve coisas assim que eu não gostei, eu não tinha maturidade, assim, de ser mais calma, né, porque eu me estressei muito com esses acontecimentos, né, mas ali prova que quando a gente faz alguma coisa por amor, tudo que parece dar errado, dá certo no final, né, e parece que é coisa, mas parece que quando você planeja algo, vem coisa pra te tirar do sério, né? Pra tirar da sua calma, tirar da sua fé. E a gente tem que ser firme ali, né? Hoje em dia, se for acontecer essas coisas, é totalmente diferente. Hoje em dia eu até amadureci, né? Esse dia do chá foi uma coisa assim pro meu amadurecimento, né? Claro que depois disso eu estressei com muita coisa ainda, porque a gestação a gente tá com também os hormônios da flor da pele, né? E é normal ficar, né, mais assim, mais sensível em tudo. Mas hoje eu sei que a calma, dá tudo certo no final. Como deu, foi bonito, foi muitas pessoas, né, foi bastante gente, a minha família toda. Teve gente que não pôde comparecer por ser um evento no meio da semana, né, porque, como eu disse, por causa do Diego, né, meu marido, que ele trabalha esse final de semana. E sendo uma segunda-feira, o pessoal foi para prestigiar esse momento, né. E logo o Bernardo, ele foi tão esperado, né? Veio no tempo certo, e o pai dele já tinha 16 anos juntos, né? Então, assim, todo mundo esperava por isso, né? Pelo a chegada de um bebezinho nosso. Então, foi muito emocionante. Tem mais detalhes que eu não falei, né? O brigadeirinho, a minha prima fez pipoquinha gourmet, a gente fizendo todas as lembrancinhas. Eu sempre gostei de colocar a mão na massa, gente. Todas as festinhas, depois eu vou contar dos meus aniversários, como que foi, né? Também o aniversário dele, que aconteceu muita coisa no aniversário. Eu vou contar também pra vocês no aniversário de 1 ano. Hoje o Bernardo vai fazer, esse mês, agora que eu estou gravando um vídeo em setembro, ele vai fazer 2 aninhos. Então, assim, o tempo passa muito rápido, mas eu vou contar todas as histórias aqui com vocês, né? Nesse quadro aqui do canal, que é o Maternar com Maquiagem. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa estreia aqui do quadro, né? O Maternar com Maquiagem, que leva também o nome do nosso canal. E eu fiz essa make, ó, bem simplesinha aí pra vocês verem como que dá pra se maquiar assim, né? Até contando história. Me desculpa se eu me enrolei um pouco, gente, porque fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu nunca tinha feito esse tipo maqui e fala, né? Mas nas próximas eu vou melhorar cada vez mais aqui pra vocês, trazer histórias,
do que aconteceu comigo. E me conta, eu gosto muito de saber se aconteceu com vocês. Me conta aí como que foi o chá revelação ou o chá de bebê que vocês fizeram, ou algo assim que vocês passaram por isso em relação a festas, aos acontecimentos aí da gestação. E também as festinhas aí depois da gestação com o bebê já. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!